vamos ouvir o testemunho da nossa irmã Jussara da Silva Souza. Desde criança acompanhava minha mãe em uma denominação religiosa. Cheguei a me batizar, frequentava as reuniões, mas com o passar dos anos e após o meu casamento, deixei de sentir a necessidade de me associar àquele grupo religioso. Há cerca de 3 anos, comecei a sentir uma necessidade muito grande de ouvir a palavra de Deus. Percebi como estava vivendo em um imenso vazio, sem propósito. Algo dentro de mim me chamava a buscar a Deus, pedir perdão e viver em sua graça, mas eu não sabia como fazer isso e nem aonde ir. A convite de um amigo, eu e meu marido participamos de alguns encontros de casais em uma igreja e visitamos outras congregações. Foi então, em um final de semana, que meu marido me convidou para assistir um culto na Igreja Batista Celebração. Fiquei muito temerosa, pois não conhecia ninguém, não sabia como seríamos recebidos e tampouco como era o culto. Naquela época, eu estava vivendo um momento muito difícil. Havia acabado de perder o meu pai e me sentia inconformada e extremamente fragilizada. Mas Deus teve misericórdia de mim e me concedeu sua graça. Comecei a frequentar essa igreja e não parei mais. Passei a experimentar uma paz que nunca havia sentido antes. Coloquei Jesus no centro da minha vida, comecei a ler a Bíblia e a pedir ao Espírito Santo que me acompanhasse e me orientasse nas decisões do dia a dia, para que tudo em minha vida fosse para a honra e glória do Senhor. Um versículo que marcou a minha caminhada é 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Jussara, minha irmã, é notável como o Senhor tem feito algo grandioso na sua vida, do semblante fechado que eu via, mas agora alegre, contente, porque certamente Jesus tem sido a sua alegria. Perante a sua pública confissão de fé que Jesus é o teu Salvador, o teu Senhor, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Testemunho do nosso irmão José Roberto de Souza. Nasci e fui criado em um lar orientado por princípios bíblicos, onde eu e meus 6 irmãos fomos instruídos para uma vida religiosa de respeito e proximidade com Deus. Fui membro ativo da congregação e me batizei nas águas muito jovem. Aos 19 anos, conheci minha amada esposa em um evento da igreja. Após o casamento, permanecemos congregando com este grupo religioso por alguns anos. No entanto, comecei a perceber que algumas crenças que compartilhávamos não faziam mais sentido para mim. Foi então que minha esposa e eu nos afastamos por vontade própria, permanecendo assim por mais de 30 anos, desiludidos com a religião. Sou grato porque essa experiência religiosa na juventude foi fundamental para a formação do meu caráter. Até pouco tempo atrás, eu acreditava que Jesus era apenas o Filho de Deus, e não o próprio Deus que veio à terra e morreu na cruz para cumprir o plano de salvação e pagar o preço do meu pecado. Agora, eu entendo e creio que Jesus é o próprio Deus e meu Salvador por meio do seu sacrifício na cruz. O Deus soberano, Criador de todas as coisas, é também muito além da nossa compreensão. Posso citar um texto bíblico que sempre me acompanhou em minha caminhada, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Durante o tempo em que estivemos afastados da igreja,
Minha esposa e eu sempre nos consideramos abençoados por Deus, mas sentíamos a necessidade de uma proximidade maior com Ele. Anos atrás tivemos alguns contatos com cristãos que buscam viver à luz da palavra. Após visitarmos algumas igrejas cristãs, chegamos até aqui. Participamos de diversos cultos dominicais e aos poucos nos sentimos integrados. Tem sido muito esclarecedor para nós aprendermos sobre o Evangelho de Cristo à luz das Sagradas Escrituras e compreender o seu real significado para as nossas vidas. Por isso, decidi aceitar a responsabilidade de ser membro desta igreja, a fim de continuar crescendo espiritualmente e no conhecimento da palavra. Eu entendo que, por maior que seja o meu esforço, sou um ser humano pecador e sempre vou precisar do perdão e da graça de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Compreendo também que estou assumindo um compromisso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a minha vida reflita e glorifique o seu santo nome. Zé Roberto, meu irmão, que alegria poder estar juntamente contigo nesse momento, onde você publicamente tem um testemunho belo daquilo que o Senhor fez e tem feito na tua vida. Por isso, diante da sua pública confissão de fé que Jesus é o teu Salvador, o teu Senhor, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Testemunho do nosso irmão Tiago Lopes dos Santos Filho. Nasci em um lar cristão, mas não conhecia verdadeiramente a Deus. Agia de uma maneira na igreja e de outra no mundo. Estava completamente afogado na ilusão que o mundo trazia, uma ilusão de uma vida perfeita. Porém, no início de 2022, conhecemos a Igreja Batista Celebração através da internet. Começamos a frequentar todas as semanas, mas eu ainda não entendia o Evangelho. Em abril de 2024, comecei a frequentar o Celebra Teens. Ao longo dos cultos, entendi que era pecador e que Jesus morreu para me salvar. Hoje sou nova criatura e fico mais perto de Cristo todos os dias, pois sua graça me salvou e transformou meu coração. O versículo que marcou a minha vida está em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu irmão Tiago, louva a Deus, porque cedo o Senhor o encontra e você responde positivamente a mensagem do Evangelho. Que o Senhor o mantenha firme, hoje e sempre. Perante a sua pública confissão de fé, Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O testemunho do nosso irmão Emerson Camilo Miranda. Fui criado em outra religião, mas nunca fui praticante. Minha vida espiritual era superficial e para mim isso era confortável. Porém, com o tempo, fui me deixando levar pelas distrações do mundo. Comecei a priorizar o trabalho, os amigos e até as situações que feriram não apenas a mim, mas também aqueles ao meu redor. Sem perceber, estava cada vez mais longe da verdade e vivendo em uma falsa sensação de liberdade. Aquilo que parecia estabilidade começou a desmoronar e eu nem percebia. Para mim estava tudo certo. Foi então
que as consequências das minhas escolhas chegaram e percebi que minha vida estava vazia e sem sentido. Eu havia me afastado de Deus, minha família havia desmoronado, a depressão batia a porta e eu lutava sem forças para continuar. Apesar de tudo que havia construído, eu estava perdido. Reconheci que sozinho não conseguiria me restaurar. Nesse momento, busquei a Deus em oração. Confessei meus erros e pedi que Ele me resgatasse e não me abandonasse. Foi uma dor profunda, mas também uma oportunidade de renascimento. E para minha surpresa, minha ex-esposa, e agora novamente minha esposa, me conduziu até Deus, mostrando-me o caminho com palavras, atitudes, carinho e atenção. Ela foi e continua sendo minha encorajadora. Foi então que percebi a grande transformação que Deus havia feito na vida dela. A partir desse ponto, também procurei a graça e me entreguei a Deus. Passei a enxergar a vida de outra forma. Ele me mostrou que sua graça é maior que os meus pecados e que o seu amor é capaz de restaurar até o que parecia impossível. Meu casamento e minha família que eu havia perdido começaram a ser restaurados de forma inexplicável. Eu não me sentia merecedor de nada disso, mas foi durante o curso Integração com o pastor Vitor, ao estudar a parábola da ovelha perdida, Lucas 15, 1-7, que percebi o quanto o céu se alegra com um arrependimento sincero. Além disso, o pastor Vitor deixou claro que devemos ser como ovelhas, e não como os porcos, que na primeira oportunidade voltam à lama, o pecado. Essa parábola foi muito esclarecedora. Desde então rendi-me completamente a Deus. Busquei um relacionamento mais profundo com Ele. E aos poucos minha perspectiva mudou. Aprendi que minha segurança não vem do trabalho, do status ou de qualquer estrutura que eu possa construir, mas sim da graça e do amor de Deus. Hoje, minha fé é viva e real. Minha jornada continua, mas agora sigo o caminho com a certeza de que Deus é o centro da minha vida. Meu irmão Emerson, a palavra é reconciliação. O Senhor merece toda a glória porque Ele reconciliou você por meio de Cristo Jesus, reconciliou a sua família, e louvado seja o nosso Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida e certamente continuará a realizar. Diante a sua pública confissão de fé que Jesus é o teu Salvador, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.